O Senhor Jesus continue nos abençoando. Amém. Vamos inclinar as nossas cabeças. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, aqui estamos nós, ó Pai, mais uma vez, ó Pai, neste lugar, ó Pai, neste tabernáculo, Senhor, para mais uma vez te adorarmos, ó Pai, em espírito e em verdade. Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de mais uma vez podermos ter a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, ó Pai, que já temos ouvido nesta manhã, ó Pai. Te pedimos agora que o Senhor aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor, ó Pai, que cada um de nós vamos oferecer ao Senhor, ó Pai, nesta hora. E que mais uma vez o Senhor use o nosso pastor, ó Pai, para que assim sejamos abençoados pelo Senhor, ó Pai. Que aquela mesma unção, ó Pai, que o Teu profeta pregou esta mensagem, ó Pai, possa estar aqui nesta manhã, ó Pai, para que cada um de nós saiamos daqui pessoas fortalecidas, ó Pai, cheias do Teu Espírito Santo, ó Pai, para que assim cada um de nós possamos ser pessoas vitoriosas, ó Pai. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas, ó Pai, pois a entregamos nas Tuas mãos. É o que te pedimos humildemente, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos adorar a Deus. Primeiro hino é o 181. 181. Bem-aventurança do crente. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder nos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvalecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias
se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar mais um hino, é o 208, em Jesus. 208, em Jesus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, num homem incomparável, em Jesus, num Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho a salvação, em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém, glória a Deus. Vamos cantar aqui o 321. 321, vinde a mim. Tua alma está ferida, magoado o coração, a tristeza já se apoderou de ti. Escuta, meu amigo, Jesus vos fala assim: ó cansado e oprimidos, vinde a mim. Tomai sobre vós meu jugo, e eu vos aliviarei, e descanso vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vós tereis no coração. Desperta tu que dormes, a fé traz a esperança, já raiou um novo dia em teu favor. Lembra que Deus é amor,
Jesus vos fala assim: ó cansado e oprimidos, vinde a mim. Tomai sobre vós meu jugo, e eu vos aliviarei, e descanso vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vós tereis no coração. Se creres, meu amigo, terás a salvação. Plena paz inundará teu coração. Escuta a voz de Cristo, Jesus vos fala assim: ó cansado e oprimidos, vinde a mim. Tomai sobre vós meu jugo, e eu vos aliviarei, e descanso vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vós tereis no coração. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar aqui um corinho, irmãos. É o 32, Sublime Graça. Antes de recebermos o nosso pastor. É o corinho de número 32, Sublime Graça. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Somente crê, tudo é possível, somente crê. Somente crê, somente crê, tudo é possível, somente crê. Somente crê, somente crê, tudo é possível, somente crê. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor.
Senhor. Creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Amém, amém. Estamos gratos a Deus por podermos estar aqui nessa manhã, né? Primeiro dia da semana, chamado de domingo, né? Mas o primeiro dia da semana é o dia que nós cristãos nos reunimos para podermos honrar a ressurreição de Cristo, né? Eu estava pensando, né? Enquanto cantava, a gente fica assim, pensando muitas coisas, né? E uma das coisas que me veio, né, ao coração é isso aqui. O dia tem 24 horas, né? 24 horas, 8 horas para descansar, 8 horas para trabalhar, e ainda sobra 8 horas, né? Dividido em 3 partes, as 24 horas, que é assim, né? E o que é que a gente faz com estas outras 8 horas, né? 8 horas que sobram, vamos até dizer assim, né? Porque hoje no mundo que vivemos parece que parece que se o dia e a noite fosse de mais horas ainda não dava tempo, né? Mas é assim, é 24 horas contando dia à noite, né? Então 8 horas a gente trabalha, 8 horas a gente descansa, aí deu 16, né? Aí sobrou 8. O que é que a gente faz com estas 8 horas? Se 8 horas é para trabalhar, 8 é para descansar, e o que sobra para Deus, hein? 8 horas, né? Então a gente às vezes, com essas 8 horas que ainda resta, né? Às vezes a gente utiliza elas com outras coisas que talvez não sejam benéficas, né? Não sejam boas, né? Claro que o mundo não vê assim. Somente nós que somos cristãos é que vemos assim, né? Dessa maneira, dessa forma, né? Então é muito pouco tempo, às vezes é dedicado a Deus, né? Ao principal, né? E às vezes muito tempo é gasto com algumas coisas que não levam para nenhum lugar, não edificam, né? Não nos coloca em prontidão, né? Não nos deixa em uma posição onde realmente a gente agrada a Deus, né? Onde a gente agrada a Deus. Mas o nosso trabalho tem que ser esse. A nossa luta tem que ser essa. Fazendo tudo que está ao nosso alcance para podermos agradar a Deus nessas 8 horas que vamos dizer que sobram, né? Nessas 8 horas que sobram, né? E às vezes essas 8 horas não são bem aproveitadas, né? Se perde muito tempo com coisas fúteis e que nos deixa realmente até apreensivos, né? Coisas fúteis são coisas que não são úteis, que não têm nenhum significado para o viver aqui, né? Não tem nenhuma condição de nos colocar em uma prontidão, né? Devemos atentarmos para isso. Estamos vivendo em um tempo onde a prontidão tem que existir. Temos que estarmos prontos, né? Prontos para isso que esperamos, né? Com fé,
que é o rapto, o arrebatamento, essa chamada ao alto que está se aproximando, a hora dela acontecer, né? Então é isso, né? A gente aproveitar o primeiro dia da semana para fazer isso é muito bom, não é? Quando a gente tem a oportunidade, como temos nessa manhã, de aproveitarmos assim aqui, devemos fazê-lo, não é? Devemos fazer porque é para o nosso próprio bem espiritual, né? E a gente então fica agradecido a Deus por podermos ter vida e saúde, né? Às vezes há tantos que querem até fazer isto, né? E às vezes são impedidos por condição disso, de não ter saúde para poder vir à igreja, né? Não tem condição devida para poder vir à igreja, né? Então sofre, né? Mas hoje existem meios, né? Hoje existem meios, né? Essa internet, por exemplo, é um meio, né? Que se tem, né? Para poder aproveitar com isso, né? Quando não se tem culto aqui, ou seja, onde for, né? Que alguém congregue, ainda tem essa via, né? Da internet para poder ser abençoado, né? Com a palavra, poder receber as bênçãos de Deus, né? Como a gente tem, todos nós temos, né? Todas as igrejas, quase que todas, não podemos dizer que é todas, né? Tem então isso disponível para as pessoas que estão longe, distantes, em outros lugares, para poderem participar, né? Nessa manhã nós temos aqui, participando conosco através da internet, né? Alguns irmãos, né? Tem aqui a irmã Esteline, né? E as filhas dela, né? É a família do irmão Samuel, né? Irmã Esteline e as duas filhas, né? E eles estão em Teresina, estão também em conexão aqui, participando nessa manhã, né? Às vezes a nossa transmissão aqui não fica muito bem, né? Porque nós estamos pegando aqui o sinal do seu Valério aqui, né? Ele nos cedeu, e às vezes o sinal não é muito bom, né? Às vezes pode ser que aconteça alguma falha, fica lento e coisa assim, né? Mas é só persistir que aí a coisa funciona, não é? Então estamos agradecidos por todos que estão participando aqui conosco através da internet, né? Tem também a irmã Nelene de Jesus, né? Ela está lá em Calcaia, no Ceará, participando conosco nessa manhã. Deus abençoe aí, irmã Nelene, né? Tem a igreja de Parnaíba, que está também participando aqui conosco, né? Eles lá em Parnaíba estão participando conosco também aqui, essa escola nessa manhã. Tem também a irmã Leia e família, lá em Parnaíba, né? Participando. E também a irmã Débora e família em Parnaíba, participando, né? Além da igreja em Parnaíba, tem essas duas famílias que estão participando através da internet. A irmã Débora com a família, a irmã Leia e família, né? Deus abençoe todos vocês aí, em nome de Jesus Cristo, né? Estamos gratos a Deus por podermos saber que as pessoas podem usar esses meios, né? E serem abençoados. Mas eu quero, nessa hora, antes de ler a escritura principal, fazer menção aqui de um assunto, não é um assunto no qual eu vou prolongar, mas é um assunto da hora, do momento, né? E os apóstolos do Senhor Jesus lá atrás, eles tiveram esse cuidado, né? Com os cristãos do tempo deles, e os advertia, né? A respeito
das coisas erradas, né? Às vezes as pessoas misturam as coisas, né? E não entendem que há muitas coisas erradas que não nos distancia de Deus, no sentido de nos separar dele, né? Todas as coisas erradas às vezes nos distanciam de Deus, mas não nos separam de Deus, né? Mas não nos separam de Deus. É nesse sentido que eu quero dizer, né? Porque você, como cristão, deve fazer tudo que você pode fazer para não fazer nada errado, né? Sempre fazer o certo e o correto, porque às vezes praticar o errado te afasta de Deus, né? Mas eu me refiro a coisas que nos separam, porque uma coisa é você se afastar de Deus e outra coisa é você se separar de Deus, é diferente, né? Porque quem às vezes pode se afastar de Deus por alguma coisa errada que fez, por algum tropeço, né? Ainda tem a oportunidade de voltar para Deus, né? Mas quem se separa de Deus por alguma coisa, por algum motivo, aí separou, está separado. Se separou de Deus, e a separação de Deus leva à morte espiritual, né? É isso que eu quero falar. E o que Paulo diz aqui é importante, porque ele está dentro desse pensamento de se separar de Deus. É para que nós não nos separemos de Deus, né? Porque é como eu já falei, né? São duas coisas que acontecem com as pessoas e que às vezes elas têm que saber discernir, dividir isso, né? O que te afasta de Deus e o que te separa de Deus, né? São duas coisas bem próximas, mas que têm destinos diferentes, né? Leva a destinos diferentes, né? Então Paulo advertiu aqui Timóteo, né, sobre este assunto que às vezes separa as pessoas de Deus, faz com que nós nos separemos de Deus, né? Está aqui 1 Timóteo capítulo 1, verso 3, né? Como te roguei quando parti para a Macedônia. Isso aqui foi quando Paulo escreveu a Timóteo, né? O seu ajudante no Evangelho, né? Seu pregador, pastor, né? Ele escreveu para ele advertindo isto, né? Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Agora isso aqui separa de Deus. Por isso Paulo fala isso aqui, ó. Advertiu Timóteo, né? Ele ficasse lá na cidade de Éfeso para lhes ajudar, né? Lhes ajudar a permanecer na doutrina, né? Porque não importa, irmãos, não pensemos que não é assim, porque é assim. O que separa as pessoas de Deus é doutrina, é ensinamento falso, é ensinamento errado. Por isso Paulo menciona isso aqui, dentro do que Timóteo tinha que fazer, né? Na advertência do apóstolo para ele, né? Ele, como um ensinador, como pastor, o pregador, ensinava junto com Paulo, ele ter o zelo, o cuidado de permanecer fazendo aquilo que era, ensinar aquilo que era a doutrina correta, a doutrina certa, não é? E aí ele faz essa referência aqui. Observe, para advertir a alguns que não ensinem outra doutrina. Por quê? Porque uma coisa é ensinar no púlpito e outra coisa é ensinar particular, né? Você sabe que nós somos
somos um povo onde estamos sujeitos a essas coisas, né? Às vezes você é ensinado no púlpito pelos que pregam o que é certo, o que é correto. E às vezes você é assaltado por outros ali fora, né? Que às vezes não tem nem a comissão de subir ao púlpito para poder pregar e ensinar doutrina, né? Mas que está lá lateralmente tentando fazer com que você aprenda uma doutrina que não é correta, que não é certa, né? Doutrinas que não são corretas e que não são certas. Essas são coisas que nos separam de Deus, nos separam de Deus. Agora, há coisas que às vezes sucedem nas nossas vidas, né? A vida de alguns, até por que não dizer de muitas pessoas, que faz elas se afastarem de Deus, mas que não as separam de Deus, né? Porque o que separa de Deus é aquilo que não tem caminho para voltar, não tem caminho de volta. E doutrina falsa, doutrina errada, não tem caminho de volta, não tem caminho de volta. Então isso separa, nos separa de Deus. Agora, coisas da vida, coisas naturais, o dia a dia, né? Coisas que acontecem com as pessoas, que faz com que elas tropecem aqui, tropecem ali, né? Às vezes alguém que fala mal de alguém, né? Falar mal de alguém não é uma coisa boa, né? Nenhum de nós devemos falar mal de ninguém, né? Nem mesmo de inimigos, né? Pelo contrário, temos que evitá-los, né? Para que então não sejamos prejudicados na nossa fé como cristãos, para podermos continuar na linha do nosso dever, no caminho correto, né? Na estrada certa, né? Como Paulo disse, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, olhando sempre na estrada certa, para que não sejamos assaltados por essas coisas, né? Então, Paulo advertiu a Timóteo a respeito disto, né? E não pense você que na mensagem que estamos não tem isso, tem. Aliás, pelo contrário, é exatamente na mensagem que tem essas coisas. Pessoas que são levadas por vento de doutrinas, né? Na expressão da própria Bíblia, né? E são levadas por vento de doutrinas e começa a trabalhar no meio das pessoas para tentar fazer com que elas sejam desviadas, né? E você tem que saber de uma coisa, este tipo de coisa opera assim, ó. Sempre as pessoas que tentam te desviar daquilo que é o correto e o certo, tentará te mostrar um caminho mais fácil. Tentará te mostrar um caminho mais fácil. Sempre é assim. Nunca um caminho mais difícil. Sempre tentará mostrar para você um caminho mais fácil. Mas aí eu faço a pergunta: qual caminho é mais fácil? Qual caminho é mais fácil? Há muitas concepções a respeito de ir ao céu, né? Mas Jesus mostrou que só existem dois caminhos. Caminho estreito e apertado, que leva à vida, caminho largo e espaçoso, que leva à condenação, que leva ao inferno, né? Então não é, às vezes, tropeços do dia a dia que a gente tem no viver, no cotidiano, tentando fazer certo, tentando fazer o correto, que vai te separar de Deus. Mas a doutrina falsa, o ensinamento falso, a doutrina errada, esse é o que te separará de Deus. Entende? Por isso é que é aqui a Bíblia, não é? Eu tenho aqui essa escritura de Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 2, onde ele diz assim, ó, escutemos: também houve entre o povo falsos profetas,
como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente, vejam só a sutileza, né? Essa expressão de Pedro aqui, falando desses, que introduzirão, olhem como diz, encobertamente, é tão sutil, até tal ponto que é de uma forma encoberta, onde as pessoas não percebem, né? Às vezes elas não percebem, né? Pessoas que às vezes até são apanhadas dessa forma sutil, através desses meios, de pregadores, de ensinadores, né? Porque às vezes isso não precisa nem ser um pregador, pode ser até uma pessoa ali, uma pessoa da igreja, um membro da igreja, unilateralmente pega a pessoa ali e começa a lhe falar coisas, né? Querer transmitir para elas coisas, ensinar coisas que não é correto, que não é certo, né? Encobertamente, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre os mesmos repentina perdição. Olha como Pedro refere-se a isso aqui. Como isso é terrível, né? Como isso é terrível. De repente, as pessoas estão afundadas em um charco de lodo até tal ponto que elas não dão conta de sair mais. Não dão conta. Afundam num charco de lodo até tal ponto que até tentam querer sair, mas não tem condição de sair mais. É sutil, é terrível. Essas coisas são pegajosas, né? Pegajosas mesmo, a tal ponto que leva as pessoas a uma condição dessa, né? Onde elas até tentam sair, mas não dão conta mais. Irmãos, o espírito do erro é assim. Ele trabalha assim, dessa forma. Leva as pessoas de uma forma sutil a coisas enganosas. E quando as pessoas se dão conta, quando elas percebem, elas já estão atoladas até o pescoço. Aí elas tentam sair, não tem jeito mais. Não dão conta mais de sair. Vejam só. E Pedro fala isso aqui, ó. Vejam só. E diz aqui, ó. Heresia de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Agora, qual é o caminho da verdade? O caminho da verdade é esse que Jesus Cristo expressou de uma forma muito clara e simples para as pessoas que o estavam ouvindo no seu dia, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, se alguém tenta dizer assim, que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, aí já é heresia. Já é heresia, que está tentando levar a pessoa a crer em um Cristo que não é verdadeiro, em um Cristo que é falso, e que tira de fato a hegemonia que existe, que há entre Jesus Cristo como sendo o Salvador, ou enviado pelo Pai para poder ser para nós o caminho que nos conduz à vida eterna. Entende? Então isso é sutil.
Por que engana? Porque é sutil. Porque vem de uma forma sutil, subtilezas, como a expressão do apóstolo Paulo, né? E muito mais nesse tempo que vivemos. A sutileza é tão grande, até tal ponto que engana muitas pessoas, né? Agora, enganará aqueles que têm que ser enganados. Por um lado é assim, né? Por um lado é assim. Mas não é porque é assim que Paulo, o apóstolo, que Pedro, o apóstolo e todos os demais apóstolos de Cristo tiveram cuidado com isso para com aqueles que criam no Evangelho. Por isso, a Bíblia tem advertências relacionadas com isso, para que as pessoas não sejam engodadas com lisonjas, com pessoas que lhes vêm tentando agradar, dando tapinhas nas costas, oferecendo isso, aquilo, oferecendo balinhas. Que isso, pastor? Mas é. Essa balinha é só uma expressão que estamos usando, uma força de expressão, né? Porque está cheio disso no mundo, não é? Cheio disso no mundo. E tudo aquilo que é fora do que o profeta de Deus nos tem ensinado é heresia, é falso. Tudo aquilo que é contrário, que é fora do que a mensagem nos ensina, do que o profeta nos ensina, é heresia, é falso. E você não tem que se ocupar com isso, dar ouvidos, né? Porque a grande batalha dos tais é isso, é tentar fazer com que você pare para ouvi-los. Para ouvi-los. E se você parar para ouvi-los, então já é meio caminho andado, para poder eles obterem o intento deles, o que eles querem, né? Que não é outra coisa senão de angariar adeptos para segui-los, para que então os seus objetivos escusos eles possam alcançar e então se tornarem o quê? Enganadores que vão à perdição e vão conduzir todos aqueles que o seguem ao mesmo destino, à perdição. Por isso a Bíblia nos adverte, os apóstolos nos advertiram, Paulo advertiu, Pedro nos advertiu, cada um deles, os apóstolos do Senhor, os livros da Bíblia, vários deles aqui nos advertiu a respeito disso, né? Como você pode ver aqui, ó, eu não posso ler tudo porque é uma escritura muito grande, né? Um pouco mais extensa, 2 Pedro capítulo 2. Depois você pode ler em casa, né? Pode ler em casa todo o capítulo, né? Mas aqui é só uma rápida advertência. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Leva as pessoas a um engano tal, até tal ponto que elas chegam a fazer isto aqui, ó, blasfemar do caminho da verdade. Blasfemam do caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Eu quero ler até aqui, ó. Porque se Deus, até este verso 4 aqui, ó. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Isso aqui é 2 Pedro capítulo 2, né?
Se depois você quiser continuar lendo isso aqui, você pode continuar lendo, né? Porque nós vivemos nessa era sutil e enganosa, onde há muitas coisas que têm surgido no sentido de tentar fazer isto, né? Tentar fazer com que muitos sejam enganados. Agora, é claro, sempre vai haver pessoas que serão levadas por isto, serão enganadas, né? Principalmente os curiosos, né? Pessoas curiosas que querem saber de tudo e tal, elas são mais propensas a serem levadas por coisas desta forma, né? Coisas desta natureza. E daí a pouco estão numa condição atolados até o pescoço, tentando sair, não conseguem. Doutrinas falsas, ensinamentos errados, né? E os desvia da palavra e os faz perder o senso do que realmente é ser um cristão genuíno, e então eles ficam enredados e chegam realmente a uma condição horrível, né? Onde tentam depois querer sair e não conseguem. Feliz daqueles que às vezes ainda conseguem, né? Mas a maioria deles não conseguem. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos ler a palavra. A escritura que vamos ler está em Mateus, São Mateus, né? Capítulo 24. É capítulo 24, né? Eu vou ler essa escritura que o irmão Branda leu aqui, no verso 32. Deus permitindo, à tarde, a partir das 18 horas, né? Vamos estar aqui. Vamos ministrar a ceia do Senhor. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém. Assentai-vos. Vamos ouvir um hino nesse instante, e aí nós continuaremos. Crendo em Cristo Jesus vim obter gloriosa paz, perfeita paz, ainda que dores açoitem meu ser, tenho doce paz. Paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz. Desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Paz insondável, qual um grande mar, gloriosa paz, perfeita paz, posso nos braços de Deus repousar, tenho doce paz, 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 gloriosa paz,
Paz, paz, perfeita paz, desde que Cristo a minha alma salvou, tenho doce paz. Paz inefável de Deus que faz bem, gloriosa paz, perfeita paz, que dá alento à alma também, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo a minha alma salvou, tenho doce paz. E nos conflitos com o tentador, gloriosa paz, perfeita paz, Cristo Jesus me fará vencedor, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo a minha alma salvou, tenho doce paz. Amém, aleluia. Vamos agora fazer uma oração. Fechemos os nossos olhos. Amado Deus, gratos estamos ao Senhor por podermos estar aqui nessa manhã, ouvindo essas coisas, essas advertências do Teu Espírito, pois são advertências do Teu Espírito para nós, pois está na Tua Palavra. E tudo que está na Tua Palavra é para cada cristão, é para cada um de nós, ó Deus. Pedimos a Tua bênção sobre o povo do Senhor, em toda a face da terra, a noiva do Senhor, os eleitos. Ajuda-nos agora, Senhor, enquanto nós prosseguimos aqui nesta manhã, que todos sejam abençoados grandemente, pois não há nada que se compare com aquilo que é a Tua Palavra, e é nela que nós estamos. Abençoa-nos, ó Deus, neste dia. Tudo está nas Tuas mãos. Colocamos nas mãos do Senhor tudo com confiança, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Então vamos prosseguir aqui, né? Nessa escola, nessa manhã. E crendo que Deus completará em nossos corações alguma coisa, né? Que é de benefício para as nossas almas. Às vezes não é tanto o que é de benefício para o corpo físico, né? Às vezes você está na igreja, está até sentindo uma dor, né? Sentindo uma necessidade no seu ser físico, né? Mas o que é importante quando a gente vem à igreja não é só a cura do ser físico, pois ouvindo a palavra você pode ser curado, libertado, o que está te incomodando desaparecer. Mas o que é mais importante para nós é aquilo que as nossas almas podem realmente assimilar da palavra de Deus para esse tempo, para essa hora que nós estamos vivendo. Vivemos em um tempo enganoso, enganoso.
tempo que vivemos é um tempo de engano, talvez muito mais até do tempo em que os apóstolos viveram. Havia heresias, havia falsidades, havia pessoas falsas, né? Havia ensinadores falsos, pregadores falsos, no tempo de Paulo, no tempo de Pedro, no tempo dos apóstolos do Senhor ali, depois que Jesus foi levado, eles ficaram, a igreja em seu princípio, no seu começo, né? Eles tiveram lutas para travar ali, pois havia pessoas falsas, né, que estavam ali com propósitos diferentes, com propósitos escusos, né, de tentarem fazer uma obra para Deus, mas em benefício de si mesmos. Como está escrito, para atraírem os discípulos após si, né? Haviam aqueles que trabalhavam com esse objetivo, no sentido de que isso pudesse acontecer, né? Aos seguidores de Jesus Cristo deixarem de seguir o Senhor Jesus Cristo, a palavra, para poderem seguirem homens, né? Atrair os discípulos após si referia-se exatamente a isso, né? Pessoas que deixassem de seguir a Cristo, o Evangelho genuíno, para seguir ditos de homens, né? Ensinamentos de homens e coisas assim, né? Então nós vivemos num tempo que é tão enganoso tanto quanto foi no tempo dos apóstolos, lá atrás, no princípio, né? Porque todo engano começou lá atrás, no princípio. E isso continuou. Está agora muito mais em plenitude nesse tempo que vivemos. Porque agora é o tempo final, é o tempo do desfecho. Tudo que Deus está realizando agora é no sentido de consumação, finalização. É no sentido de levar o seu povo a estarem seguros daquilo que eles são, né? Daquilo que somos, daquilo que realmente Deus está fazendo, né? Porque vejam só, aqui está escrito aqui, ó, este versículo que eu não li, mas eu vou lê-lo agora, ó, a sequência da primeira leitura, que no Evangelho de São Mateus 24, porque está escrito aqui assim, ó, porém daquele dia e hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Pode aparecer alguém aí por aí querendo falar alguma coisa em torno disso, no dia e a hora da vinda do Senhor, que está acontecendo, que está em algum lugar e coisas dessa forma, né? Está claro aqui na Bíblia, as próprias palavras de Jesus Cristo. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Isso é Jesus falando aqui, ó. Mas unicamente meu Pai. Isso queria dizer que nem ele mesmo sabia, como o Filho. Vejam só. Mas aí tem aqui, ó. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, aí ele deixa os sinais, né? Refere-se a coisas que já tinham acontecido, né? Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca.
e não o perceberam até que veio o dilúvio. E até que veio o dilúvio. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. É a sequência da escritura que eu lia, aqui no capítulo 24 de São Mateus. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro, mostrando que isso é individual. Mostrando que é individual. Dois no campo, um é levado e outro é deixado. Por quê? Preferência de Deus? Não. Eleição. Eleição. Tudo de Deus, tudo que Ele está fazendo, tudo que Deus está realizando é fundamentado nisso. Eleição. A eleição minha, a eleição sua, por vontade minha, por vontade sua, não. A eleição de Deus. A eleição de Deus, que é a vontade dEle. É isso. Então diz aqui, ó, só lendo só mais um pouquinho aqui, ó. Observe. E porquanto assim nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Estavam desapercebidos. Estava acontecendo lá e as pessoas desapercebidas. Por quê? Porque tudo continuava do mesmo jeito. Estava tudo do mesmo jeito. Não muda nada. Por quê? Porque não perceberam. Porque essa percepção aqui tem que ser uma percepção dentro de uma esfera que vai além do natural. Tinha que ser uma percepção além do natural. Ora, a percepção que é além do natural é o quê? É uma percepção espiritual. É o que diz aqui, ó. E não perceberam, até que veio o dilúvio. Ora, vejam só. Vendo Noé construir a arca, vendo Noé trabalhar, vendo Noé, usando a expressão, vendo Noé martelando, não perceberam, zombaram, criticaram. A mesma coisa é agora. Esse povo é idiota. Tem gente que chega a dizer palavras piores, né? Se referindo a nós, que cremos que estamos vivendo às sombras da vinda do Senhor, que cremos que estamos realmente vivendo uma mensagem que nos prepara para sair do mundo. Fazer o quê? As pessoas continuarão do mesmo jeito, achando que tudo está muito bem, né? O mundo piorando cada vez mais, porque é isso que tem que acontecer no mundo. O mundo tem que piorar cada vez mais. Melhorar o mundo não tem jeito. Não tem como melhorar o mundo. O mundo nunca vai melhorar. O mundo vai piorar cada vez mais. E o que é interessante em meio a tudo isso é que eles estão cada vez mais piores e pensando que está tudo bem. Mombrona diz aqui, ó, vamos olhar para isso aqui um pouquinho, né? Vem
Eles fizeram 3 perguntas. E ele responde 3 perguntas. Quando chegará o tempo em que não haverá pedra sobre pedra? Qual é o sinal da tua vinda? E a respeito do fim do mundo? Referindo-se ao quê? Referindo-se a essa escritura aqui, ó. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, lhe mostraram as estruturas do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E seus discípulos, estando ele assentado no monte, perdoem-me, estando ele sentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando estas coisas serão, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Vem. Eu li primeiro isso aqui, eu deveria ter lido a escritura, né? Vou repetir aqui, ó. Vem, eles fizeram 3 perguntas. E ele responde 3 perguntas. Quando chegará o tempo em que não haverá pedra sobre pedra? Qual é o sinal da tua vinda? E a respeito do fim do mundo? E muitos eu creio que nós, irmãos, nos enganamos em tentar aplicar isso tudo à sua vinda. Mas ele está respondendo 3 perguntas diferentes que lhe foram feitas. Porque chegará o tempo onde não haverá uma dessas pedras sobre a outra. Quando será isso? E qual será o sinal da tua vinda? E que sinal será no fim do mundo? E qual será o sinal da tua vinda? Eu estou repetindo, ó. E que será, e o que será no fim do mundo? Vem, 3 perguntas diferentes. E ele começou respondendo uma a respeito de quando as pedras não ficariam uma sobre a outra. E então, após ele terminar aquela pergunta, então ele começa o sinal de sua vinda. E então segue o fim do mundo. Agora, nós observamos aqui uma das coisas demais de que eu gostaria de falar essa noite. É a intermitente luz vermelha do sinal da sua vinda. É a mensagem que eu estou com ela, né? E nós vamos tratar nessa noite sobre os dias de Noé. Assim será na vinda do Filho do Homem. Agora, isto me chocou outro dia, e eu pensei em talvez tentar tomar isto e falar sobre isto. E anotando várias escrituras aqui, que eu gostaria de citá-las, talvez e ler daqui a pouquinho. Mas agora foi feita esta pergunta ao nosso Senhor Jesus, e Ele lhes deu o sinal de sua vinda. E então, imediatamente, Ele disse isto: os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão.
mas minha palavra não passará. E então ele disse: aprendei a parábola da figueira. Quando ela está dando seus galhos, sabeis que o verão se aproxima. Então, quando vides estas coisas acontecendo ou sendo manifestas, sabei que o tempo está próximo. E não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Que geração? Aí o irmão Brana faz a pergunta aqui: que geração? A geração, aí ele responde: a geração que está vendo a apostasia da qual vamos falar nessa noite. Agora nós estamos aqui vivendo sob um tempo muito especial, onde nós sabemos que estamos vivendo no tempo do fim. E todas essas coisas mencionadas e que o profeta fala aqui, mostra para nós mais do que evidente de que estamos vivendo no tempo final. Mesmo sendo acontecimentos que estão ali sendo mostrados no tempo que Jesus estava ali com os seus discípulos. Ora, olhemos aqui de uma forma bem sincera para o tempo e a hora que vivemos, porque lá eles viveram esse tempo com Jesus e Jesus lhes falando a respeito dessas coisas. Agora aqui, nós vivendo no nosso tempo, sendo que tudo que Jesus falou com eles sobre este templo aqui e as perguntas que eles fizeram lá para ele estão há 2000 anos atrás. E Jesus lhes falou a respeito de tudo aquilo que haveria de acontecer. Agora estamos adiante deles 2000 anos. Adiante deles 2000 anos. Vivendo agora na última era da igreja, a última era da igreja a qual Deus enviou um profeta. E esse profeta já veio, cumpriu seu ministério, pregou sua mensagem e já foi levado. E nós estamos aqui. Fazendo o quê? Crendo nesta mensagem, nos preparando, estando certos de que, mais do que nunca, estamos perto de ver e fazermos parte deste acontecimento que é o arrebatamento. Então, irmão Brana mostra isto aqui e eu quero que você observe o que ele diz aqui, enquanto eu quero continuar esta leitura. Então, quando pensamos no meu tema como uma intermitente luz vermelha de sua vinda, isso me faz lembrar quando estamos esperando em uma estação ferroviária, que quando um homem ou pessoas estão de pé por ali, como muitos de nós ficamos, quando estamos esperando para apanhar o trem, ali na estação, né? É disso que ele está dizendo aqui. E não podemos ouvir o trem, ou você não ouvir, mas você sabe que é a hora que ele vem. Talvez o despachante diga, ele está um pouquinho atrasado. Ele não está exatamente no horário,
mas não sabemos exatamente quando. Mas ele em breve chegará. Então aqui só estamos no comecinho dessa mensagem, né? A intermitente luz vermelha do sinal de sua vinda. Então a Mombrana está falando disso. O trem está um pouquinho atrasado, mas todo mundo tem que ficar atento. Está um pouquinho atrasado, tá, mas tem que ficar atento. Tem gente que pensa que Jesus Cristo está atrasado de vir. Já devia ter vindo. Tem gente que às vezes até diz isso, né? Às vezes pode ser que na nossa concepção nós pensemos que ele está atrasado. No tipo nosso, na maneira de vermos, na maneira de olharmos, nós pensamos que ele está demorando, mas não, ele não demora, ele está vindo. No tempo certo, na hora certa, no segundo certinho, ele virá. E é por isso que nós, como cristãos, que nós, crentes desta mensagem, temos que estar atentos. Porque é como aquelas pessoas ali na estação. E nós estamos lendo do profeta falar sobre isso aqui, ó. Talvez o despachante diga, ele está um pouquinho atrasado. Ele não está exatamente no horário, mas não sabemos exatamente quando, mas ele em breve chegará. E nós andamos por ali, pela estação, com nossas mãos em nossos bolsos, e sentamos em nossas malas, e saímos e compramos um saquinho de amendoim, e conversamos com alguém do outro lado da rua, mas de repente nós vimos algo acontecer. Quem já andou de trem sabe do que aqui Mombrana está dizendo, né? Eu já andei de trem, eu sei o que é isso aqui que ele está dizendo. Há um barulho que começa a vir do lado dos trilhos. E quando vemos o braço, desce. E quando vemos o braço, desce. E a luz vermelha começa a brilhar intermitentemente, assim. Entende? Intermitentemente. Deixa eu ver aqui. É porque eu estava aqui, está aqui. E o que é aquilo? O trem está a algumas quadras, embora você não possa ouvi-lo, embora você não possa vê-lo, mesmo assim, aquela intermitente luz vermelha e aquele braço abaixado mostram que ele está vindo. E então, se você está com a intenção de partir naquele trem, é melhor você jogar aquele saquinho de amendoim fora, parar de conversar, apanhar as malas. A mala tem que estar ali prontinha, né? Tudo pronto. Apanhar as malas e se preparar. Ou você será deixado para trás. Quem já andou de trem sabe como que é, né? O trem vem ali, encosta na estação. É o tempo de descerem alguns, e depois que alguns descem, outros, enquanto alguns estão descendo, outros estão subindo. É rápido. E de repente o quê? O apito soa. Mombrana acho que vai dizer mais ou menos isso aqui.
é bom. Ele diz aqui, ó, parar de conversar, apanhar as malas e se preparar, ou você será deixado para trás. Pois ele está fazendo uma simples parada local só por alguns momentos. Ele irá embora. Se você permanecer de pé para o bate-papo, o vizinho do outro lado da rua, você será deixado para trás. Essa expressão aqui é interessante. Tem um filme que fala sobre isso, chamado Deixados para Trás, né? Direitinho como o profeta mostra, né? Relacionado com isso, né? Quanto mais então quando vemos um sinal intermitente de que ele está a poucas quadras. O velho trem do Evangelho logo passará, e enquanto estudamos nesta noite sobre este grande tema, o sinal intermitente, como nosso Senhor assentou-se sobre o monte, ele lhes falou destas coisas que aconteceriam. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Agora nós queremos voltar por um pouco e descobrir se podemos encontrar qualquer coisa neste dia que se assemelhe aos dias de Noé. E então poderemos dizer se estamos naquele dia do qual nosso Senhor falou. Vê se podemos encontrar simplesmente alguma semelhança dos dias de Noé. A fim de fazer isto, eu penso que devemos voltar ao livro de Gênesis, aos dias de Noé. E se vocês voltarem comigo, se vocês desejarem, na Escritura de volta a Gênesis capítulo 4, e esses são os dias do dilúvio, os dias do dilúvio, e a moral e a condição daquele dia. Gênesis capítulo 6. Agora queremos ler, ver e comparar aquele dia com este dia. Parece que, à luz do que as pessoas, de uma forma natural, queiram ver isso, nunca veriam da maneira como o profeta viu, né? Como um sinal, né? Deus sempre manifesta-se através de sinais para que as pessoas possam se despertarem, né? Se despertarem para estarem atentos. Porque se tem um ser que é tão desapercebido, é o ser humano, né? O ser humano é tão desapercebido, qualquer coisa serve para deixar um ser humano desapercebido, né? Desapercebido do que está acontecendo, do que está sucedendo, né? Tantas coisas que estão acontecendo no mundo, né? Tantas coisas, em todos os aspectos que você pensar. Não é só em uma determinada área, mas em todos os aspectos que você pensar. De uma forma geral, tudo que você ver acontecer, não importa o que seja, está mostrando para nós que estamos vivendo bem no limiar do fim da história do mundo. Não tem. Então, como podemos estarmos acomodados e pensando que tudo está bem, tudo está bem? Não está bem, não adianta. Não está bem, não tem como estar bem. O mundo continuou
do jeito que ele sempre estava. Mas lá estava Noé, construindo a arca. Noé estava lá construindo a arca, e o mundo zombando, o mundo criticando, as pessoas ridicularizando e zombavam dele. Talvez havia até aqueles que xingavam ele, né? Criticavam de todas as maneiras, e davam risadas e gargalhadas, e praticando coisas erradas, e bebendo, e dizendo, e chamando de doido, de louco. É como hoje, vinda de Jesus. Cada um pensa que ele virá, os religiosos, né? Claro, os religiosos. Cada um pensa que ele virá, mas cada um pensa da sua forma, da sua maneira, né? Vai ser assim, 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 assim. Mas Deus enviou para nós um profeta, para nos mostrar como é que isto está acontecendo. Já está acontecendo. Como o irmão Brana mostra para nós na sua mensagem pregada há muitos anos atrás, chamada O Rapto. O Rapto. Mas as pessoas continuam desapercebidas, né? Mas há aqueles que não estão desapercebidos. Há aqueles que estão atentos. Aqueles que estão em alerta. Agora, é claro que aqueles que estão atentos, aqueles que estão alertas, esperando isso, não é a maioria, é um número muito pequenino de pessoas. Agora, você sabe, as pessoas ouvirem nós aqui falando sobre essas coisas e pregando assim, elas criticarão de nós, zombarão de nós e nunca aceitarão que é assim, que é uma pequena minoria, pequena minoria. Eles não creem nisso. As pessoas não aceitam assim. Por quê? Porque a história se repete. A história se repete. Eu já perdi até onde eu estava aqui. Deixa eu ver. Onde eu estava lendo. Está aqui. Quanto mais é então quando vemos um sinal intermitente de que ele está a poucas quadras. O velho trem do Evangelho logo passará. E enquanto estudamos nesta noite sobre este grande tema, o sinal intermitente, como nosso Senhor assentou-se sobre o monte, ele falou destas coisas que aconteceriam. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Agora, nós queremos voltar por um pouco e descobrir descobrir se podemos encontrar qualquer coisa neste dia que se assemelhe ao dia de Noé. E então poderemos dizer se estamos naquele dia do qual nosso Senhor falou. Ver se podemos encontrar simplesmente alguma semelhança do dia de Noé. A fim de fazer isto, eu penso que devemos voltar ao livro de Gênesis, aos dias de Noé. E se vocês voltarem comigo, se vocês desejarem, na escritura de volta a Gênesis capítulo 6, e estes são os dias do dilúvio, e a moral e a condição daquele dia. Gênesis capítulo 6. Agora queremos ler, ver e comparar aquele dia com este dia. Observem. E aconteceu
que como o homem se começou a multiplicar sobre a face da terra. As próprias primeiras palavras nos apresentam como uma luz absolutamente intermitente, que o dia está próximo, pois nunca houve um tempo em toda a história onde tinha havido tantas pessoas e uma tão rápida multiplicação como temos hoje, ficando difícil até mesmo encontrar um lugar para ficar, e tantas pessoas se multiplicando sobre a face da terra, até que a ciência diz que, se continuar a multiplicar como tem sido em 20 anos, não haverá nem mesmo alimento na terra para as pessoas. Agora, nós sabemos que esse é um dos sinais de que estamos no fim. A multiplicação das pessoas. E o mundo nessa condição. Mombrana pregando aqui, nesse tempo, refere-se a isto como um sinal evidente. Ou um dos sinais evidentes. Não é o único, é um dos sinais evidentes. De que estamos vivendo bem nesse tempo. E a maldade do homem se acumulando muito, cada vez mais, e o homem se esquecendo que há um Deus e vivendo da maneira que bem quer e que bem entende. Essa mensagem todo cristão deveria ter, né? Porque ela é realmente uma tremenda mensagem. Então, Mombrana diz aqui, ó, Reader's Digest, é uma revista, né? Eu creio que foi que citou isto, que não haverá nem mesmo alimento para as pessoas que estão se multiplicando rapidamente. Nós olhamos ao redor e vemos que os lugares que eram desertos têm se transformado em cidades. E no entanto, o controle de natalidade está em um dos seus maiores alvoroços, como nunca esteve. Controle de natalidade, né? Diminuir o nascimento de crianças, né? Controle de natalidade é isso, né? Para diminuir o nascimento de mais crianças, né? É disso que ele está dizendo aqui, ó. Está em um nível, ou melhor, está em um dos seus maiores alvoroços como nunca esteve. E eu creio que foi dito sobre Chicago. Eu espero não estar não citar errado esses dados, mas são realmente casos registrados. 30 mil casos de aborto em cada 60 dias em Chicago. Casos de aborto em cada 60 dias registrados. E aqueles que nunca foram registrados? Vem só em uma grande cidade com uma população de 4 milhões de pessoas. Como será no mundo? E ainda a população está tão aglomerada até que eles não podem nem mesmo cuidar Na Índia, eles estão tentando fazer interromper a parte humana dos homens e fazer com que eles se tornem estéreis, para que as crianças não possam nascer. Agora imagine, quando o Mombrana estava pregando isso aqui, ó, essa mensagem aqui, ó, que foi, parece-me que em 1963, está aqui atrás, estava acontecendo isso.
E agora, imagine hoje, onde está 1963? Porque eles estão em desenvolvimento, então, 470 milhões atualmente na Índia. E que tal a China, onde o aumento é maior? Rússia e muitos países do mundo. Quando os homens começou a se multiplicar sobre a face da terra, estão vindo? Agora, nós estamos voltando ao tempo antediluviano. A irmã Brana cita a escritura daquele tempo. Eles nasceram filhas e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, mulheres bonitas, né? Atraentes, e tomaram para si mulheres, todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Aí Deus limitou, né? Deus limitou a idade do homem. Chegou a um ponto onde Deus teve que encurtar o tempo de vida do homem. Você lê na Bíblia, né? Estava vendo essa semana, parece que ontem mesmo, os homens que mais viveram na Bíblia, né? Matusalém, como é que é? Matusalém, né? Depois teve um outro, Noé, né? E depois teve Adão. Parece-me que Adão viveu 930, né? Agora aqui, o homem vivendo só isso aqui, ó. Deus teve que fazer isso. Viram só? Porém, os seus dias serão 120 anos. Limitado. Já pensou se o mundo continua? Se as pessoas continuassem a viver do tanto que viviam naquele tempo? Tem que morrer. E o homem ainda luta para não morrer. Não quer morrer. Quer viver de todo jeito, de toda forma. Vem lá cair, não quer morrer. E havia naquele dia gigantes na terra, e também depois deles, os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e esses eram os valentes, né, que houve na antiguidade, de fama. Que assunto que temos aqui, estão vendo? Agora, uma das primeiras coisas que eu quero que você observe, que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, que elas eram formosas, mulheres bonitas, né? Uma palavra mais simples, mais clara, né? Agora, eu estou apontando isso para todo mundo, mas nunca houve um tempo na terra que eu possa lembrar, somente naquele tempo, onde já houve beleza em tão grande escala entre as mulheres. E você pode se lembrar, alguma de vocês, mulheres idosas, e alguma de vocês, de pessoas, homens, que podem se lembrar de anos atrás, como era raro encontrar uma mulher bonita. Mas hoje, você não encontra nenhuma que não seja bonita. Foi invertido, né? A coisa inverteu. É porque eles, aí o irmão Brana diz, olha o que ele fala aqui, é porque eles têm chegado ao ponto deste negócio todo de cortar seus cabelos e pintura e todas as espécies de roupas sexy e coisas. Elas podem se apresentar de tal forma
E então outra coisa, o ponteiro do tempo tem regressado de acordo com a Escritura, e as mulheres estão constantemente em desenvolvimento de serem belas. E claro, esse é um dos sinais, né? É um dos sinais evidentes de que estamos no fim, né? O aumento da beleza, mesmo a beleza artificial, e assim por diante, né? E assim sucessivamente. Mas aí alguém poderia pensar, o que é que isso tem a ver? Tem a ver, claro que tem a ver. Tem a ver para que nós possamos ver que estamos vivendo no tempo final. Estes são sinais que nos mostram de que não tem mais como o mundo continuar. A multiplicação das pessoas da terra, as superpopulações, as grandes cidades estão em um ponto onde elas não têm mais como crescer, estão inchadas, pessoas nascendo. Vejam, nascem mais pessoas do que as que morrem. Estamos vivendo no tempo do fim. Não estamos de forma alguma indiferentes a estas coisas e inconscientes quanto ao que está acontecendo. Tudo isso nos mostra que estamos vivendo bem no fim, no final de todas as coisas. Não há mais como prosseguir. Eu já fechei a mensagem porque o nosso tempo não permite continuarmos, né? Mas estamos vivendo no tempo do fim. É o final da história do mundo. Não tem mais uma era depois dessa. Essa era é a de Laodiceia, é a sétima, é a última. Passamos por 7 eras, agora estamos na última, no final da última, esperando o quê? Esperando só que aconteça o rapto, o arrebatamento. E o arrebatamento só vai acontecer quando? Quando o último membro eleito entrar. Irmãos, sejamos agradecidos a Deus. Temos que parar, não temos como prosseguir. Deus ajude todos vocês que ainda estão na internet participando, os irmãos aí que comunicaram, né? Os irmãos Parnaíba aí, todos, né? Todos. Irmã Débora e família, né? Falamos a irmã Antônia e família em Parnaíba, irmão Lucivaldo Moreira, né? Lucivaldo, né? Também participando. Deus abençoe, irmão, um abraço. Deus sustente com a sua graça. Abraço a todos vocês, os irmãos aí, através da internet, né? Deus os abençoe. Vamos orar para nos despedirmos agora. Senhor, nós agradecemos por este tempo aqui, muito proveitoso, ó Deus, diante da Tua presença, ouvindo a Tua palavra, recebendo as bênçãos dos céus, e encarando essas coisas, ó Deus, da maneira como elas são, olhando para essas coisas de fatos que já aconteceram, mas que estão se repetindo neste tempo final, nesta hora final, quando aqui estamos vivendo no finalzinho da era de Laodiceia, esperando tão somente, ó Pai, que isso se conclua, que este último membro eleito entre, e aí então o rapto possa acontecer. Ó Deus, continua com Tua mão estendida sobre nós, nos ajudando, nos sustentando, ó Deus, dando a nós graça para continuarmos. Abençoa todos os irmãos que estão em conexão participando conosco, ajude a todos eles, cada um que está aqui, Senhor, esses poucos irmãos nesta congregação aqui, nesta manhã, conceda a Tua graça, nos abençoe e nos ajude para o culto de hoje à tarde, Senhor. Fica com cada um, com a proteção do Senhor,
curando, libertando, tirando o mal, dando saúde, dando graça, dando força para continuar, dando a nós esta fé perfeita para podermos prosseguir. Te agradecemos, ó Deus, humildemente, em nome de Jesus Cristo. Acontece por acaso em nossas vidas, tudo acontece pela permissão divina, vai valer a pena. Você se lembra aquela dracma perdida? Naquela casa já não tinha alegria, mas valeu a pena. Vai valer a pena toda esta busca, esta aflição e este pranto, as várias tentativas e estes desencontros. Vai valer a pena, ainda que ninguém em ti mais acredite. Tenhas fé, irmão, insista, vai valer a pena. Valer a pena as madrugadas que você passou em claro, se sentindo derrotado, buscando em Deus uma saída para a sua vida. Vai valer a pena, você vai ver que nada disso foi em vão. Vai valer a pena. Determino um milagre em tua vida e declaro a cura para tuas feridas e a alegria que reinava em sua casa está voltando para você. Deus vai restituir os seus sonhos perdidos e vai te honrar diante dos teus inimigos. Se você crê, levante as mãos e tome posse e comece a receber. Eu determino um milagre em tua vida e declaro a cura para tuas feridas e a alegria que reinava em sua casa está voltando para você. Deus vai restituir os teus sonhos perdidos e vai te honrar diante dos teus inimigos. Se você crê, levante as mãos e tome posse e comece a receber. Vai valer a pena as madrugadas que você passou em claro, se sentindo derrotado, buscando em Deus uma saída para a sua vida. Vai valer a pena, você vai ver que nada disso foi em vão. Vai valer a pena. Eu determino um milagre em tua vida e declaro a cura para tuas feridas e a alegria que reinava em sua casa está voltando para você. Deus vai restituir os teus sonhos perdidos
levante as mãos e tome posse e comece a receber. Eu determino um milagre em tua vida e declaro a cura para tuas feridas e a alegria que reinava em sua casa está voltando para você. Deus vai restituir os seus sonhos perdidos e vai te honrar diante dos seus inimigos. Se você crê, levante as mãos e tome posse e comece a receber. Se você crê, levante as mãos